Olá, meu irmão, olá, minha irmã, saudações em Cristo Jesus. Gostaria de refletir com vocês sobre a comodidade com a graça e o espanto com a justiça de Deus. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isso está registrado em João 10, versículo 18. Amados, Deus nos trata com graça, graça abundante, mas nós indevidamente nos acostumamos com a graça. E quando nós nos acostumamos com a graça, nós deixamos de nos impressionar com ela. Por outro lado, a justiça de Deus é muito incomum a nós e às vezes até estranha para nós. A justiça de Deus, irmãos, é tão incomum a nós que nós muitas vezes nos apegamos assustados quando ouvimos sobre ela. Sejamos aqui sinceros. Nós nos assustamos com a justiça de Deus em condenar o pecador ao inferno, o homem ao inferno. Nós nos assustamos com a justiça de Deus quando ele exerce seu juízo sobre o mundo. Mas a mais dura expressão da justiça de Deus não é vista na condenação eterna do homem. A mais rígida expressão da justiça de Deus não é vista no sofrimento que se dá por conta da queda, por conta da presença e consequências do pecado. A mais dura expressão da justiça de Deus não é o seu juízo temporário, como, por exemplo, a pandemia que estamos vivendo. A mais violenta, a mais brutal expressão da ira e da justiça de Deus, irmãos, é vista na cruz. Sim, na rude cruz. Quero dizer que se você se abala com a ira de Deus, eu te convido, nesta reflexão, a se abalar ainda mais com a cruz. Quero dizer que se você se escandaliza com a justiça de Deus, eu te convido a se escandalizar ainda mais com a cruz. Se alguém neste mundo pudesse se queixar da injustiça, esse alguém seria Jesus. Jesus foi o único inocente a quem Deus castigou. A cruz foi ao mesmo tempo o ato mais horrível e o mais lindo de toda a história. A cruz foi o ato mais horrível da história porque foi na cruz que Deus derramou sua ira num justo que se tornou pecado. A cruz foi o ato mais horrível da história porque foi na cruz que Deus derramou seu juízo em seu Filho que se tornou maldito. A cruz foi o ato, por outro lado, mais lindo da história. Porque foi na cruz que temos o ato mais justo de todos os tempos. A cruz foi o ato mais belo da história. Porque foi na cruz que temos o ato mais gracioso da própria história e de toda a história. Portanto, na cruz, ao mesmo tempo temos justiça e graça. Temos também ira e misericórdia. Irmãos, na cruz não há injustiça da parte de Deus, mas justiça. Mas vamos lá. Ainda que fosse possível, apenas criando aqui uma hipótese, sabemos que não é possível por conta do caráter santo de Deus. Mas vamos lá. Ainda que fosse possível, só haveria uma possibilidade de Deus ter sido injusto na história. Deus teria sido terrivelmente injusto na história se derramasse sua ira em seu Filho sem que Jesus espontaneamente não tivesse oferecido a sua própria vida.
Deus teria sido injusto na história se Jesus não tivesse espontaneamente tomado sobre si os nossos pecados. Na cruz, Cristo ofereceu voluntariamente, se ofereceu espontaneamente para carregar os teus pecados. Na cruz, Cristo ofereceu voluntariamente para se tornar vil e maldito em teu lugar. Na cruz, Cristo se ofereceu voluntariamente para se tornar repugnante diante de Deus em teu lugar. Na cruz, a justiça de Deus foi perfeitamente manifesta. Contudo, éramos nós que deveríamos estar lá. Era você que merecia o castigo de Deus. Era você que merecia ser punido. Para você, a cruz é misericórdia de Deus. Para Jesus, sofrimento, dor e morte. Para você, a cruz é a sublimidade da graça. Para Cristo, a cruz é a justiça de Deus em condenar o teu pecado. Quero concluir dizendo: pare, nesse instante, pare de se queixar da ira e da justiça de Deus, achando que o ser humano é vítima do sofrimento. Se alguém pudesse se queixar de injustiça, como eu já lhes disse, esse alguém seria Jesus. Pare agora de se acostumar com a graça. Se você se acostumar com a graça, você correrá o risco de não se impressionar mais com Jesus. Se você se acostumar com a graça, você correrá o risco de se queixar da justiça de Deus. Vamos orar. Senhor, dá-nos um coração sempre na tua presença. Um coração que aprecia, ó Deus, que louva e agradece por tua muita misericórdia e graça. E um coração que reverencia, Senhor, a tua justiça e que busque viver uma nova vida, uma vida reta e íntegra na tua presença, na presença dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Pense seriamente no que acabou de ouvir. Um abraço.